Europa, mas uma fala dele durante a semana teve uma repercussão. Em evento com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, Lula disse que pessoas com transtornos mentais têm problemas de parafuso. O repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações. Bruno, bom domingo, bom trabalho. O presidente acabou se corrigindo, né? Pediu desculpas. Exatamente, ele fez uma fala infeliz no encontro aqui no Palácio do Planalto antes de viajar. A você um ótimo dia, a quem nos acompanha sempre uma alegria e uma honra e uma satisfação. Vamos lá entender então, numa reunião com vários governadores, com Alexandre de Moraes, ministro do STF, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez essa fala, relacionou também doença também com essas invasões escolares, com os ataques escolares, e isso repercutiu de forma muito negativa nas redes sociais, usando inclusive imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro apoiando esta causa e um discurso muito diferente de Luiz Inácio Lula da Silva. Aproveitou então ontem, utilizou as suas redes sociais, é uma forma de se comunicar rapidamente com os seus apoiadores, com os seus aliados e seguidores também, e disse que era importante se retratar, dizendo que essa fala foi feita na última semana e ele estava realizando o seu pedido de desculpas sobre uma fala que fez na semana anterior durante essa reunião sobre violência nas escolas. Ele ouviu muita gente, conversou com muitas pessoas e não está com vergonha de assumir que ele continua aprendendo e evoluindo. Nós vamos rever o que disse então Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião com a ministra da Saúde no Palácio do Planalto. Tiago. Na minha opinião, a ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. A gente repara que ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva está o ministro Alexandre de Moraes, fica um pouco incomodado com a fala de Lula, na verdade. E aí ontem nas redes sociais, Luiz Inácio disse que é diante disso que ele quer se retratar com toda a comunidade de pessoas com deficiência intelectual. E isso repercutiu de forma muito negativa. A gente relembra que a oposição acabou usando isso também nas suas redes sociais. A gente continua acompanhando se no retorno dessa viagem, que vai até o dia 26, se Lula vai resolver agendar um encontro com essa comunidade para fazer uma retratação ou emitir novos comunicados na semana que vem. O certo é que esse tipo de fala repercutiu de forma muito negativa e Lula acabou se retratando nas suas redes sociais. Tiago. É isso, Bruno Pinheiro de Brasília, você ainda volta nessa edição do Jornal da Manhã. Nelson Kobayashi, o presidente Lula se retratou, ele agora acalma os ânimos, encerra o assunto? É o mínimo que poderia fazer, mas ele mesmo já disse em outras ocasiões, Thiago, que ele não usa redes sociais e, aliás, nem assiste televisão, ele assiste o que a Janja coloca na TV. Então a gente sabe que quem fez essa retratação, na verdade, foi uma assessoria um pouco mais lúcida, um pouco mais consciente desse estrago feito por um discurso totalmente infeliz do presidente Lula. E não é só um discurso infeliz em relação à comunidade das pessoas com deficiência, porque além de ser pejorativo nos termos que ele se dirige a essa comunidade, ele também atribui a essa comunidade os riscos da violência nas escolas. Ele atribui às pessoas que, nas palavras dele, têm desequilíbrio de parafuso, alguma possibilidade negativa, alguém que pode fazer alguma coisa ruim. Ou seja, pessoas que já têm um histórico de ofensa, de viver debaixo de discriminação, de preconceito, agora ainda vai ter que conviver com mais um preconceito gerado a partir do discurso do presidente da República. Agora elas também devem ser discriminadas por serem pessoas
perigosas à violência nas escolas, veja que absurdo, uma fala totalmente infeliz e que merece uma retratação não por tweet, uma retratação na mesma proporção, da mesma forma que foi exatamente a ofensa, que ele venha a público e se dirija não só à comunidade, mas a toda a população brasileira, se retratando a respeito desse discurso muito infeliz. Agora, Kobayashi, quais as possíveis consequências de falas negativas, polêmicas, como essa, e a gente tem acompanhado algumas nos últimos dias, do presidente da República? Por exemplo, ele pode perder popularidade eleitoral internacionalmente? Algum outro país pode achar que uma opinião de Lula representa a opinião do país, do Brasil? Pois é, esses reflexos, esses impactos internacionais são muito mais decorrentes daquelas relações diplomáticas, como, por exemplo, a posição do Brasil em relação à guerra. Essas já geram muito prejuízo, né? Agora, em relação a esse discurso direcionado às pessoas com deficiência, o perigo é que qualquer presidente da República, seja ele quem for, tem uma amplitude muito grande no alcance de seu discurso. E mais do que isso, gera multiplicadores, pessoas que têm ele como alguém a ser um exemplo a ser seguido. Então, quando ele diz isso, ele acaba inculcando em muitas pessoas a mesma ideia, o que é perigosíssimo, um discurso preconceituoso e discriminatório que pode se multiplicar diante de seus apoiadores que aderem a essa ideia muito infeliz dita por ele. Agora,